Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Yasmin Maion, que eu sou guia e professora de desenho humano, e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o ano de 2024, na visão do desenho humano, como a gente pode se preparar para que de fato a gente tire o máximo que a gente puder desse ano, que a gente aproveite cada oportunidade e que seja um ano maravilhoso para todos nós. Quero começar dizendo que muito do que eu vou passar aqui de informação sobre os trânsitos planetários, o que vai estar ativando cada porta, o que é importante da gente olhar nesse momento, é da visão da Karen Curry Parker, que para mim é a maior sumidade de desenho humano atualmente. Eu gosto muito dela, eu estudo e aprendo muito com ela, e ela tem esse livro que mostra como estão os trânsitos ao longo de todo o ano. Então aqui eu vou dar uma visão geral do ano, e depois vocês, se quiserem ficar à vontade para ter o livro dela, infelizmente é só em inglês, mas aí vocês conseguem ver exatamente o que vai estar acontecendo a cada dia, por onde está transitando o Sol, a Terra, a Lua, enfim, mas aqui a gente já vai ter uma visão geral de como aproveitar tudo isso. Uma coisa que eu quero dizer para vocês também é, tava até conversando isso com uma amiga antes de gravar essa aula, porque é claro, gente, que existe o seu ano, existe como vai estar o seu mapa, as suas ativações, existe já também um mapa de desenho humano que você nasceu nessa vida, e tudo que a gente vai experienciar, mesmo eventos que acontecem no coletivo, o seu filtro, a sua percepção, como você entende cada coisa que está acontecendo na sua vida, é o que vai ditar justamente como você vai viver essas experiências. Imagina que a percepção pessoal, o nosso filtro, como a gente interpreta cada realidade, é como se fosse o óculos, as lentes sob as quais a gente escolhe, muitas vezes inconscientemente, interpretar a nossa realidade ao nosso redor. Então imagina que, sei lá, se um dia você, por exemplo, tá com um óculos de lente rosa, naquele dia tudo você vai ver mais ou menos rosa. Se você estiver com uma lente azul, tudo você vai estar mais ou menos vendo com aquela perspectiva do azul. E a maneira como você interpreta a realidade também é assim. E a nossa percepção, ela pode ser sempre treinada. No universo que a gente vive, eu já falei isso aqui várias vezes, mas no universo que a gente vive, tudo é dual, isso é uma lei universal, tudo tem dois polos. Tem o frio, tem o calor, tem o bom, tem o mal. Tudo tem dois polos. E sempre que a gente está vivendo uma coisa, a gente sempre pode olhar para aquela situação e se perguntar: o que tem de bom nisso que eu estou vivendo? Qual é a lição? Qual é o aprendizado? Porque se você treinar a sua mente para procurar o que tem de bom em cada coisa que você está vivendo, você vai encontrar o que tem de bom. E isso é o mais importante. Eu quero falar isso porque, apesar também da gente ter a nossa perspectiva individual, o que vai acontecer no nosso ano, a colheita que a gente vai ter da nossa própria semeadura, a gente também está sim inserida no coletivo. Existem eventos que vão acontecer no mundo, existem coisas que vão acontecer que vão impactar a sua vida. E é por isso também que a gente tem que estar internamente muito forte e muito estruturado para que o mundo exterior não roube a sua paz. Então, comentei justamente esse exemplo com essa minha amiga. Todo mundo, por exemplo, foi afetado pela pandemia. O que cada pessoa fez com isso foi diferente, mas a gente está sim num ambiente coletivo e o que acontece no coletivo sim também influencia a nossa vida. Então aqui a gente vai falar desses desafios, do que vai acontecer, como a gente pode aproveitar, mas lembrem-se dessa dica também de sempre treinar o seu olhar, de sempre treinar a sua percepção para encontrar o que tem de bom em cada coisa que você está vivendo, porque eu te garanto que desse lugar você vai conseguir tirar as lições e os aprendizados, até para que esses desafios não se repitam na sua vida. E entrando agora no ano de 2024, gente, então o tema para todos nós esse ano, o que os planetas, os astros, tudo vai estar combinando para a gente aprender e trabalhar é o nosso alinhamento interior e juntar com a nossa força de vontade. Então esse é um ano que vai conectar muito a gente a revelar o nosso próprio propósito, ter clareza das suas ações, por que você faz o que você faz, se você está agindo de um lugar que você de repente está agindo no automático, ou você só está reagindo porque você está com medo, ou se o que você está criando é o que você realmente deseja. Esse é um ano que vai cobrar muito da gente essa clareza de alinhamento, e é importante vocês dedicarem o começo do ano para ter essa clareza, para fazer minimamente um planejamento do que você deseja alcançar, do que você deseja manifestar, porque esse é um ano que, principalmente a partir de fevereiro, se a gente não tiver muita clareza disso até o momento que a gente entrar, vai ser muito difícil você adquirir depois. Eu tenho uma professora maravilhosa que me ajudou bastante também a construir meu próximo ano, que é a Marisol Ribeiro, que ela fala uma coisa que tem tudo a ver com o desenho humano também.
As coisas vão estar acontecendo numa velocidade tão rápida que se a gente não tem essa clareza antes, se a gente não se prepara antes, vai ser como trocar o pneu com o carro andando. E aí é bem mais desafiador fazer com o carro andando do que se você fizer agora nesse começo para se preparar. Então, esse é sim um ano que vai exigir muita clareza do que a gente quer, e aí então, tendo essa clareza, tendo esse alinhamento com você mesma, com os seus valores, com o que faz sentido pra você, pra vida que você quer construir, com o que você veio aqui viver, aí sim utilizar a sua força de vontade com sabedoria, com precisão. Então aqui não é fazer por fazer, é muito mais interessante você amadurecer o que você quer fazer, ter clareza do que você quer viver, pra aí então tomar as ações, do que sair fazendo uma coisa em cima da outra e correr o risco de se perder no meio do caminho. Esse é um ano que as nossas estruturas serão muito abaladas. Gente, a numerologia tá falando isso, a astrologia tá falando isso, o desenho humano tá falando isso também. E de maneira alguma eu quero trazer essa mensagem como um alerta de pânico, sabe? Muito pelo contrário. Até antes de começar esse vídeo eu rezei bastante para que as minhas palavras fossem interpretadas muito mais como uma inspiração do que um medo, porque justamente um dos grandes aprendizados desse ano é a gente sair do medo e começar a criar com fé, com prosperidade, com abundância, a partir do amor. A gente sempre vai ter essa possibilidade. Uma estrutura, ela vai abaixo, ela desmorona quando ela para de fazer sentido. Tudo no universo tem ciclos, tudo na nossa vida tem ciclos. As coisas começam, elas têm um meio e elas têm um fim quando elas já cumpriram o seu propósito. A gente entrou num ciclo importante que eu vou explicar para vocês já já, e chegou o momento de realmente a gente rever quais são as estruturas que não estão fazendo mais sentido. E aí a gente vai ter que ter muita inteligência para avaliar o que funciona e construir o que funciona a partir disso, mas deixar o velho, o que não faz mais sentido, o antigo paradigma morrer e realmente essas estruturas caírem para que a gente possa construir o novo de um lugar muito mais alinhado. Mas nesse movimento de algumas estruturas serem abaladas, se você não está muito fortalecido na sua estrutura interior, se você não tem muita convicção de si mesma, de ter uma fonte muito confiável entre você e o espírito e tudo que existe e ter esse trabalho interior, pode ser que você se deixe levar e pode ser que você acabe se desesperando em algum momento. Então esse é um ano também que tudo que a gente foi plantando nos últimos anos vão dar o resultado agora, mas é muito importante você ter essa fundação dentro de você. Eu me lembro uma vez, umas semanas antes de eu me mudar para Portugal, da última vez que eu fui, começou a aparecer um monte de coisa na minha vida que eu comecei a colocar em dúvida se eu deveria ir ou não e como seria esse movimento, porque é claro que quando a gente também se joga no escuro dá um pouquinho de medo. Por mais que eu tenha um mapa todo aventureiro, eu tenho medo também de explorar. E eu me lembro de estar fazendo uma prática de yoga e ter muita clareza de que aquilo sim era o que eu deveria viver e de também ter muita clareza que eu era a minha própria casa, que não importa aonde eu estiver, que se eu estiver presente em mim mesma e conectada com o meu eu interior, inclusive o meu eu superior, eu vou estar firme no chão, porque eu sou a minha própria casa. E a gente precisa trabalhar muito nisso esse ano. E uma coisa que eu falo bastante também nas minhas análises e para as minhas alunas é: nada que possa ser tirado de você é realmente uma segurança. Tudo que não é realmente seu, tudo que não faz parte de que assim ninguém pode tirar isso de você, não vai te dar segurança. Essa é uma falsa sensação de segurança. Então, é muito legal ter bastante dinheiro na conta, é muito legal você ter estrutura, é muito legal você ter várias coisas, e eu acho sim que a gente precisa disso para se sentir bem no mundo, mas o trabalho realmente aqui que a gente tem que fazer esse ano é o de fato você ser a sua estrutura interior. Existem coisas que realmente ninguém pode tirar de você. A sua mentalidade, por exemplo, como você enxerga os fatos, como você analisa as coisas, como você pensa, ninguém pode tirar isso de você. A sua fé interior, o quanto você confia. E aí pode dar o nome que você quiser, em Deus, no universo, na fonte criadora, mas o quanto você confia em tudo que você está vivendo, isso ninguém pode ser tirado de você. E são essas coisas que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar cada vez mais o nosso interior e também perceber e entender quais são justamente essas coisas que te dão essa estrutura. Então percebeu que a cabeça está sendo meio levada pelo medo,
sabe, começou a entrar nesse buraco negro que às vezes a gente entra, desse looping obsessivo, qual é a sua caixinha de ferramentas para se reconectar com você mesmo e ficar bem? O exemplo que eu acabei de dar foi de, cara, eu fui fazer yoga e aí na prática de yoga, pronto, todas aquelas assim, inseguranças, todo aquele medo, ele foi substituído por essa fé e por essa consciência. Então, esse ano vai exigir bastante presença e bastante autoconhecimento para você saber exatamente quem você é e o que você precisa para se fortalecer interiormente. Claro, continua plantando as sementes, né? Ah, então eu vou ganhar dinheiro, vou ter prosperidade, isso é muito bom. Mas o que eu preciso fazer para eu ficar bem? Eu sei que, sei lá, se eu meditar 15 minutos por dia, eu vou ser muito menos abalada pelo que está acontecendo ao mundo ao meu redor, então eu vou ter essa disciplina de meditar 15 minutos por dia. E isso é 100% individual, tem que ser o que funciona para você e com o que você veio fazer aqui. Quando a gente fala dessa questão das estruturas, porque vai ser algo mesmo que vai estar pegando, é um tema que a gente vai olhar bastante esse ano, é importante a gente ter essa clareza de que os sistemas antigos que já não servem um bem maior, que já não estão alinhados com o plano cósmico da evolução do planeta, da evolução da humanidade, da evolução de cada ser que está aqui, esses sistemas eles podem ruir. E aí a gente começa a entender que são sistemas muitas vezes grandes. Então a gente pode estar falando, por exemplo, do sistema de saúde, a gente pode estar falando do sistema econômico, a gente pode estar falando do sistema governamental e muito mais. Então esses sistemas aqui, eles estão muito sujeitos a serem sobrecarregados e pressionados como resultado do crescimento e da evolução natural do mundo. E aí pode sim criar um ciclo de perturbação ou de disrupção, porque para a gente trazer o novo, para a gente abrir espaço para o novo, a gente tem que colocar para baixo o velho. Só que se a gente ainda está muito apegado na maneira como a gente fazia as coisas, pode ser sim que a gente sinta um pouco, né? A gente tem esse medo inicial, falando, nossa, parece que o mundo está acabando, mas o mundo não está acabando, o mundo está se transformando e se regenerando. Então, se por algum motivo as coisas começarem a acontecer, e a gente está vendo aí, né? Esses dias teve uma pane, e não sei qual dos bancos, não sei se foi o Itaú ou o Bradesco, sei lá, que sumiram milhares de contas, ou essas coisas que podem começar a acontecer, é porque a gente tá precisando rever a maneira como a gente faz as coisas. A gente avançou muito como sociedade, a gente estruturou muita coisa legal, mas tem muita coisa que não tá funcionando e que precisa ser transformado, e esse ano ele vai trazer essa pegada pra gente. E aí, eu já queria trazer uma mensagem aqui pra vocês que essas coisas que a gente tem que passar, por mais desafiadoras que elas sempre contribuem pro nosso crescimento e nossa evolução. E uma coisa que a gente precisa perceber esse ano é que não dá pra voltar atrás. Não sei se vocês já ouviram falar do conceito de entropia, mas, gente, depois que eu, por exemplo, aperto um tubo de pasta de dente e ela sai, eu não consigo colocar ela de volta. A natureza da vida é o crescimento, é a evolução. E se a gente tenta frear isso, se a gente tenta ir contra os movimentos que estão acontecendo, muitas vezes a gente fica frustrado, a gente atrasa o nosso próprio processo e ainda a gente perde oportunidades que são muito valiosas. O nosso desafio é conseguir integrar tanto as bênçãos que vêm com as mudanças, quanto as lições e os aprendizados, porque sim, tem muito desafio acontecendo, e usar tudo isso para ganhar clareza do que você quer, de como você cria alinhado com o seu coração, com o que faz sentido para a sua história de vida, e conseguir também fazer escolhas e tomar decisões mais intencionais. Então, realmente, a gente pegar as rédeas da nossa vida, a gente virar protagonista, a gente começar a escolher as coisas de um lugar que é mais alinhado, que é mais intencional, que de fato eu vou viver e eu vou focar e eu vou colocar minha energia no que faz sentido para mim. Já passou da hora da gente ficar tentando agradar o outro, da gente querer viver uma vida que faz sentido pro outro. Cada vez mais a vida, o mundo, o planeta, ele vai exigir que você se conecte com a sua história. A gente não tem mais tempo a perder, o planeta tá evoluindo e tá evoluindo rápido. Então aqui eu já faço um convite para vocês aprenderem a se conectar com os próprios desejos. O que faz o seu coração vibrar? O que faz sentido para a tua história? O que te faz bem? O que te faz feliz? O que te nutre? O que te entusiasma? E olha para o seu mapa de desenho humano, vê quais são as ativações, por exemplo, que você tem da sua lua. A lua é o próprio entusiasmo, é aquilo que você precisa para se nutrir, para ficar bem. Olha o seu sol, olha a sua cruz de encarnação, vê o que você veio aqui viver. Então, sai desse lugar de querer fazer o
que tá todo mundo fazendo e comece a descobrir o seu brilho pessoal, o que só você veio aqui fazer no mundo, o seu propósito de existir, por que que Deus te criou, porque o momento que você nasceu foi o momento que Deus decidiu que esse mundo nunca mais poderia existir sem a sua marca nele. E é importante que você resgate essa marca, é importante que você viva a sua verdade, porque quando a gente vive a nossa verdade, a gente brilha, e quando a gente brilha, a gente ilumina não só o nosso caminho, mas o de todo mundo. E agora, entrando numa parte um pouquinho mais técnica, eu vou falar um pouquinho dos nodos. Então, se vocês já ouviram falar de nodo norte e nodo sul, é isso que a gente vai trazer aqui, porque os nodos são cálculos lunares bem importantes para a gente entender tanto de onde a gente está vindo, quanto para onde a gente está caminhando, o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa passar. Então, a gente vai falar um pouquinho das ativações desse ano. E a história que os nodos estão construindo para esse ano e que vai impactar todos nós é justamente a gente desenvolver a habilidade de saber acessar o nosso coração, a sabedoria do seu coração, o que é verdade para você, e aí então colocar as coisas no mundo, e aí então se movimentar, e aí então realmente começar a construir algo. E esse ano vai pedir que a gente tenha bastante criatividade também. Aqui não é uma criatividade de ficar pintando tela, claro que isso também é legal, mas é muito mais uma criatividade de saber estar no momento presente e responder à vida e agir a partir do que é verdade para você e criar com o coração, e não criar com medo, não criar com a ilusão, e criar realmente a partir dos seus desejos mais puros. Então, esse ano ele vai pedir que a gente seja muito intencional, que antes de você fazer qualquer coisa, você coloque uma intenção do porquê que você está fazendo aquilo, que você saiba do porquê você está fazendo alguma coisa. E aí, vale muito a pena você se questionar, eu tô fazendo isso por medo ou por amor? Eu tô namorando essa pessoa porque eu tô com medo de ficar sozinha, ou porque eu amo ela e é com ela que eu quero construir minha vida? E uma dica muito importante aqui é sair dessa mentalidade de ficar sempre pensando no pior cenário, o que pode acontecer, como as coisas estão ruins, como podem piorar, e se concentra muito mais no que você precisa focar para criar a partir do seu coração. O que faz sentido para você, o que te movimenta, coloca aqueles objetivos, aquelas metas que você tem e o que você quer construir e foca nisso. Não fica usando a sua energia mental, que é um recurso poderoso, maravilhoso, para criar confusão. Não utiliza a sua palavra, e a palavra ela tem força, ela tem poder, e não utiliza isso para criar confusão. Isso é importante, tem coisas que só a gente pode fazer pela gente, e a sua palavra, os comandos que você dá, o que você coloca no mundo, o que você está criando, consciente ou inconscientemente, só você pode fazer. Eu não posso, por exemplo, tomar um copo de água por você, eu não posso dormir por você, eu não posso ir na academia por você, e eu também não posso te ajudar a construir o seu mundo a partir do que você pensa e do que você fala para suportar os seus sonhos. Mas o nosso livre-arbítrio, ele começa nos nossos pensamentos. Quais são os pensamentos que você está escolhendo nutrir? São pensamentos de medo e de escassez ou não? São de prosperidade e de abundância? E aí agora peguem o caderninho para anotar o que a gente pode aprender com os nodos a partir dos momentos das ativações, ok? Isso pode ajudar bastante, porque claro, vocês vão ver esse vídeo no começo do ano e às vezes vão esquecer, mas de repente coloca na sua agenda, coloca no seu calendário para você lembrar qual é o tema de cada momento, porque quando a gente tá alinhado com o que tá acontecendo ao mundo ao nosso redor, a gente tem um favorecimento importante para tanto entender o que tá acontecendo quanto trabalhar essas energias. Então agora de janeiro até o dia 11 de maio, a gente começa o ano com o Nodo Sul lá no portão 51, que é um portão que está no centro do ego ou do coração, e é um portão de iniciação, de choques, de aprendizados, de iniciações que ajudam a gente cada vez mais evoluir e se conectar com o nosso espírito, a nossa essência. Então, pode ser sim que aconteçam bastante coisas que sejam um pouco chocantes, mas o choque, a disrupção é o que abre a fresta para o novo entrar, para a luz entrar, então isso é importante. E o Nodo Norte está na porta 57, que é uma porta que está lá no centro esplênico, que fala da intuição, é a porta mais intuitiva de todo o mapa e que pede pra gente confiar no que a gente sabe, simplesmente porque a gente sabe, mesmo que a gente não viu em nenhum livro, tá? E aí, a gente tá então começando esse ano, gente, com um ciclo de ruptura, com um ciclo de choque, com um ciclo de iniciação. Não fiquem tristes, não se espantem e tentem não dramatizar muito se alguns ciclos chegarem ao fim, porque é só
abrir espaço para o novo, é só essa fresta para que a luz possa entrar, tá? E é uma oportunidade que a gente vai ter de se aprofundar na nossa conexão com a fonte e o nosso propósito mais sincero. Então, é um momento de abrir espaço para se conectar com o que tem de mais verdadeiro dentro de você. Novas ideias serão desencadeadas por mudanças massivas e a gente inicia o processo de construção de algo novo, algo melhor e que nos leva em direção ao nosso futuro mais luminoso. Então, aproveitem esses momentos de iniciação, vivam essas iniciações, se conectem com a fonte em cada coisa que vocês estejam vivendo. Utiliza tudo que acontecer na sua vida ou com o mundo para aprender, para ter alguma bênção, para tirar algo disso, ok? Com essa energia, a gente corre o risco de ter medo do futuro. O antídoto aqui é que a gente permaneça conectado à nossa fé e a uma visão daquilo que estamos construindo. Nem sempre no nosso nível de consciência a gente vai entender porque algumas coisas estão acontecendo, mas se você sabe, você confia e você sente que existe uma inteligência divina que é muito superior à tua inteligência, que sabe o que é melhor para você, você consegue se abrir para essa possibilidade de que mesmo coisas desafiadoras existem uma razão para existir. No dia 11 de maio até o dia 20 de julho, o Nodo Sul passa a ativar o portão 21, que também é um portão que está lá no centro do coração, que é o portão da autorregulação, ou é o portão do caçador. E essa porta 21, ela fala muito da gente aprender a controlar recursos em prol do nosso bem e do bem da nossa tribo também, e a gente saber se autorregular. Então vai ser muito importante que você saiba cuidar de você mesmo e saber o que você precisa a cada momento para ficar bem. E o Nodo Norte vai para o portão 48, que é o portão da sabedoria, que é o portão da profundidade, de ir bem fundo nas coisas. Esse portão ele pode trazer um pouco de medo da inadequação, tá? Então talvez seja um tema que vai pegar por aí também. Aqui, nesse eixo 21-48, a gente vai ser convidado a explorar como estruturar as nossas vidas para que a gente seja sustentável. Gente, eu falo muito de sustentabilidade também nas minhas aulas, mas inclusive, assista um vídeo que eu fiz do Centro do Coração, porque ele é importante. Porque se vocês não aprenderem o que vocês precisam para terem sustentabilidade na própria vida, vocês vão acabar exaustos. Pensa sempre que a gente é como se fosse um solo. O solo, ele é fértil, mas se eu tiro, não reponho nutriente, não deixo a terra descansar, não dou um ciclo ali de coisas que eu tô plantando, em alguns anos esse solo ele vai estar arrasado. Então a gente vai ter que aprender o que a gente precisa para se nutrir, para ficar bem, para que a gente possa passar por esse ano sendo solos férteis. Isso é importante. Nós somos encorajados a descansar, a nos nutrirmos e a criarmos um ambiente tanto interior quanto exterior que nos apoie a tornarmos-nos mais generosos com nós mesmos. Às vezes a gente tem tanta facilidade de ser generoso com o outro e a gente não é generoso com a gente mesmo. Então, vai ser um momento muito importante para você estruturar uma rotina, uma casa, uma vida que é nutritiva para você, que é compassiva com você mesma, que você não se cobre tanto, que você não se critique tanto, que você saiba se dar o que você precisa para ficar bem e que você cuide de você mesmo como você cuidaria de alguém que está sob a sua responsabilidade. Então, primeiro você estrutura a sua vida, primeiro você se dá o que você precisa para ficar bem e aí desse lugar você consegue doar para o outro com generosidade, com compaixão, porque você não está doando de um lugar de falta, e sim de um lugar que está sobrando, que está transbordando o amor dentro de você. Esse vai ser um ciclo que vai ser muito importante que a gente aprenda a se valorizar quem a gente é, quais são os nossos dons, quais são os nossos talentos, o que te transforma único no mundo. Esse trânsito nos obriga a ficar cara a cara com nós mesmos e com qualquer percepção que a gente possa ter de inadequação. Então, se você está se sentindo inadequado, faz um rastreamento, da onde vem isso, sabe? Trabalha isso, transforma essa história, muda a visão que você tem de você mesmo, escreve uma história melhor para você, porque isso vai ser importante. A gente vai ser pressionado a agir, mesmo quando a gente pensar que não estamos prontos. Mais uma dica, você tá pronta, porque senão isso não ia acontecer. No dia 20 de julho até o dia 4 de dezembro, o Nodo Sul vai estar ativando o portão 17, que é um portão que está lá no Ajna, que é um portão que fala de antecipação, que fala de opiniões, é um portão bem mental. E o Nodo Norte vai estar no portão 18, que é um portão também do esplênico, que é um portão que fala de realinhamento, de correção
correção, de ver o que não tá funcionando e melhorar, sabe? Trazer soluções para melhorar as coisas. Aqui vai ser bem importante a gente perceber que a gente não está lidando só com o desafio de controlar o propósito versus a vontade, que é o tema do ano, mas também estamos lidando em saber como gerenciar os nossos medos. Sendo que tanto o portão 48 do ciclo anterior, quanto o portão 18 desse ciclo agora são lá do esplênico. Tem aula aqui do esplênico, tem aula de criar a partir do alinhamento, o último vídeo que eu fiz, então se quiserem se aprofundar, vão dar uma olhadinha nisso. Mas, então, além da gente se conectar com o nosso desejo mais sincero, com o nosso propósito na hora de agir, a gente vai ter que também não deixar os nossos medos falarem mais alto que o nosso coração. E para isso, você vai ter que estar presente, você vai ter que estar atento, você vai ter que saber o que é um medo, o que é uma reação e o que é criar intencionalmente a partir do coração. E igual eu não posso tomar água por você, eu não posso te ensinar como é isso na sua vida se você não tentar, se você não praticar, se você não testar como é isso pra você, se você não estiver atenta pra perceber quando eu sigo o meu medo, o que acontece, quando eu sigo o meu coração, como que é, sabe? E trabalhar essa fé, e trabalhar essa confiança e criar evidências de que quando você confia no seu coração, as coisas acontecem pro seu bem mais elevado. Então, uma sombra desse período pode ser essa reatividade, esse medo, essa preocupação. Mas na expressão mais alta, a gente pode estar aberto a novas possibilidades, a gente pode expandir o nosso pensamento, mudar as nossas crenças, evoluir, trazendo essas novas possibilidades e realmente aguardando também um momento para que o próximo passo se revele. O portão 18 é um portão também que fala pra gente ir pra prática, pra gente manter as mãos à obra, mas assim, aqui é importante saber, esse é um portão projetor, então faça isso com quem te reconhece, com quem te valoriza, tá? Não é sair dando palpite pra quem não quer ouvir o que você veio trazer de melhoria. E o portão 21 do ciclo anterior nos lembrou, nos ensinou que a gente precisa também ter prática para se autorregular. Então não é só corrigir o mundo ao meu redor, é corrigir o que está dentro também, mudar as estruturas interiores para suportar cada vez mais uma vida que seja boa para mim. O portão 18 nos dá o tema da prática como um caminho para melhoria. Então nesse ano, quanto mais a gente praticar, quanto mais a gente fortalecer a nossa capacidade de se entregar para a vida, de fluir, de se adaptar ao mundo ao nosso redor, melhor vai ser pra gente. Aí no dia 4 de dezembro, no do Sul vai pro portão 25, que é o portão do espírito, da fonte, dessa conexão com a vida que a gente tem. Tá lá no centro G. E o no do Norte tá na porta 46, que é uma porta que também tá no centro G e é uma porta que fala da gente incorporar o espírito na vida. Então, usar o nosso corpo físico para trazer a nossa alma, sabe? Para trazer essa conexão com algo maior. Então, você se movimenta na matéria alinhada à sua essência. Então, aqui, gente, a gente termina o ano voltando ao chakra cardíaco e explorando a nossa relação com o nosso propósito superior e a melhor forma de incorporar esse propósito. Então, quem você é? O que o seu espírito veio aqui viver? E como você coloca isso na matéria? A gente vai fechar o ano trazendo muito isso. Para quem fizer o dever de casa, para quem fizer essa conexão dessa estrutura interior, construir uma rotina que suporta quem você é, sair da reatividade do medo e construir a partir do amor, esse vai ser um momento que provavelmente a gente vai ter esse ufa, sabe? Mesmo que eu tenha vivido desafios, mesmo que tenha acontecido muita coisa, eu nunca saí de um ano me sentindo tão alinhada, me sentindo um alinhamento tão forte entre meu espírito, a minha essência, quem eu sou e o que eu tô vivendo no meu mundo material e o que eu tô trazendo pro meu universo, pro mundo ao meu redor. E a matéria alinhada com o espírito, isso traz uma força inabalável para qualquer pessoa. Mas talvez, para quem não percebeu tudo isso, para quem não se trabalhou, para quem não se preparou para esse momento, pode ser que seja um momento de um pouquinho de desespero sim, tá? Não vou negar. Gente, e aí, pra gente finalizar, esse é um ano que promete testar a gente, tá? Não vai ser um ano tranquilinho, vão ter sim desafios, mas também é um ano com muito potencial pra gente trabalhar a nossa criatividade, pra gente ter energia de transformação, pra gente se alinhar com o nosso propósito, pra gente criar de um lugar que é verdadeiro. Tem oportunidades lindíssimas pra você se conectar com o seu coração e fazer um novo que suporta a sua trajetória, a sua história de vida, e a sua história de vida vai ajudar a reconstruir a história da humanidade. Então, é win-win, sabe? É a solução ganha-ganha.
Abandone as histórias que você se conta sobre escassez, sobre falta, sobre medo, sabe? Comece a escrever uma nova história, que nessa nova história tenha mais fé, tenha bastante autocuidado. Lembra que esse ano ele vai pedir pra gente se cuidar muito, pra gente se regular muito. E esse ano também é pra você construir uma história em que você crie de maneira mais consciente e que você construa um ambiente, tanto interno quanto externo, que te apoie para sustentar os seus sonhos, para sustentar a sua visão, para alinhar o seu propósito e para você cada vez mais se expressar plenamente, sabe? Colocar a sua verdade no mundo, não ter medo de falar quem você é, não ter medo de contar a sua própria história. O que é muito importante aqui? Cuida do seu corpo. Se você ainda não faz isso, cuida do seu corpo. E talvez uma coisa que possa te ajudar, que me ajuda muito, cuida do seu corpo percebendo que ele foi um presente da natureza, sabe? Deus te deu esse corpo, então cuida dele, mas também cuida da sua mente, cuida do seu espírito, para que você possa permanecer em um estado de receptividade, sabe? De estar aberto à vida, de saber deixar a luz entrar, de saber colher as bênçãos e que permita que você também saiba agir na hora certa. Então, o momento presente é a hora de agir, quando tá na hora de fazer cada coisa. Gente, não esperem que todo mundo vai entender o que está acontecendo no mundo, porque não vai. Simplesmente é como é, mas você pode entender o que está acontecendo com você, dentro de você e com o mundo ao seu redor. O presente mais poderoso e amoroso que você pode dar para as pessoas que convivem com você é continuar se atualizando, é continuar se conhecendo, é continuar fazendo o que é bom para você e vivendo uma vida cada vez mais próspera e mais abundante, porque lembra, quando você brilha, você ilumina o caminho dos outros também. Então não diminua o seu brilho, sabe? Não tenha medo de viver a prosperidade. Mesmo que esteja acontecendo algumas tragédias no mundo, continue evoluindo, continue crescendo, porque isso vai ajudar a sustentar a energia coletiva, que é o que a gente precisa. Então, o seu papel esse ano é justamente ancorar essa abundância, comunicar essa mensagem de fé, de confiança, sabe? Cuidado para não entrar nessas conversinhas que ficam colocando tudo para baixo, cuidado para não ficar reclamando. Eu reclamo também, tá, gente? A gente tem que realmente orar e vigiar o tempo todo, mas isso não vai servir nem a você, nem a ninguém. E aí, a minha proposta é que vocês realmente façam um exercício de conexão. Então, assim, faça uma meditação antes, ou pelo menos respira um pouquinho, se conecta com alguma coisa que é valiosa para você, de repente coloca uma música que vai te induzir a um estado mais consciente e depois realmente escreve, coloca no papel o que você pode fazer hoje para caminhar na direção do que você deseja. E para você saber isso, você precisa ter essa clareza do que é que você deseja. Então, caso você ainda não saiba disso, escreve um pouquinho, coloca algumas coisas, né? O que você quer manifestar, o que você quer construir, quais são talvez as áreas da sua vida que você quer mudar. Então, assim, a gente pode até separar. O que eu faço hoje que tá dando certo? Faz uma listinha. O que eu faço hoje que eu gostaria de transformar? O que eu faço hoje que eu não quero mais fazer? Eu não quero levar para o próximo ano, não quero manter isso na minha vida. E comece a entender como você, de fato, pode construir esse ano novo. Escreve como vai ser a sua rotina, o que você vai fazer, quais são as coisas que podem te dar uma autorregulação interessante, o que você precisa ter no seu dia a dia para você viver bem, para você fortalecer a sua fé, quais são os hábitos, os rituais, as práticas que te sustentam. E um ritual nada mais é que um hábito que você faz com o coração. Então, de fato, se abram para isso e depois que você tiver bastante clareza do que você quer viver, veja como você pode transformar isso numa ação. E aí, meus amores, eu agradeço muito por vocês terem chegado até aqui. Eu fico super à disposição se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma sugestão, se ficou alguma dúvida. Recomendo também que quem ainda não fez a análise de desenho humano, faça, se vocês quiserem. Eu vou deixar aqui os dados, eu também faço leituras de desenho humano, porque vai ser algo muito importante da gente ter clareza esse ano. Você precisa saber quem você é, você precisa se fortalecer para aí, então, você estar preparada e aparecer nesse ano e contribuir, deixar sua mensagem e, sabe, realmente ajudar a humanidade por um período que vai acontecer. Muito obrigada por chegarem até aqui. Um beijo!